Muito bem, pessoal, vamos dar prosseguimento à nossa escola bíblica no livro de Jó. Então peço aí, convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Jó. Se Deus nos permitir, né, a gente vai abordar o 3 e o 4 hoje. Vamos ver se a gente consegue chegar até o final. E eu não sei se os irmãos estão lembrados, a gente parou na semana passada, né? Mas o que aconteceu com Jó? Jó passou todo aquele sofrimento, né? Perdeu tudo, morreram os filhos, teve a esposa que desejou a morte dele, e agora chegaram os 3 amigos para o consolarem, tá? Esses 3 amigos, vamos descobrir, eles pararam ali e ficaram 7 dias esperando, sem falar nada, 7 dias e 7 noites. Acredito que sim, ficaram lá junto com Jó. E Jó, depois disso, desses 7 dias, ele vai resolver falar alguma coisa. Hoje a gente vai ver o que foi que Jó disse, as primeiras palavras que Jó proferiu, né, nesse encontro aqui com esses amigos. E vamos perceber então vamos descobrir, ou pelo menos tentar descobrir, se Jó pecou, se Jó não pecou, se ele falou besteira, se não falou besteira, como é que... se atribuiu alguma falta a Deus, ou qualquer coisa nesse sentido. E a gente vai tentar descobrir isso, tá? Vamos analisar então as palavras de Jó com isso em mente. Lembrando que esses 3 amigos, na minha visão, né, os irmãos podem discordar, são sábios. Sábios, a Bíblia diz que eles são sábios, é assim, que eu também acredito que eles sejam salvos. Então, na minha visão, eles são sábios e salvos. Mas vamos ver qual foi a resposta de Jó agora. E, se Deus quiser, a primeira contra-resposta, vamos dizer assim, né? Jó falou alguma coisa, a primeira resposta, então, no caso do amigo. Jó, capítulo 3, verso 1, então, vai dizer: E depois disso, abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó falando, disse: Pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Pessoal, vamos lá. O que vocês entendem que Jó está dizendo aqui? É isso? Todo mundo entende que é isso? Não, isso é aqui o que diz, né? Amaldiçoou o seu dia. Mas está querendo dizer o quê? Pereça o dia que eu nasci. O que ele está dizendo, né? Só isso? Vocês acham que ele pode estar aqui dando uma preferência? Seria melhor não ter nascido, por exemplo? Vocês acham que sim? Acho que sim. Não, mas era um dia ruim quando ele nasceu. Até aqui... Não é mais um dia feliz. Um dia ruim, não. Pereça significa morrer, né? Seja eliminado, seja destruído. Sim, ele está amaldiçoando. Então, ele está dizendo, põe um fim, né? No dia que eu nasci e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Mas como ele ia fazer isso? Parar o mundo passou um dia. Ele está querendo dizer que ele é um dia ruim. Então, ele está querendo dizer alguma coisa aqui, né? Então, eu pergunto, será que ele está querendo dizer que ele seria melhor não ter nascido, por exemplo? É isso, gostaria de não ter nascido. Beleza. Vocês acham que isso aqui é um pecado da parte dele? Eu sei que a pergunta é difícil, tá? Eu sei que a pergunta é difícil. Não estou dizendo que seja uma coisa óbvia. Que você fala, não, com certeza é ou com certeza não é. Não é pecado? Porque ele está inteirado, ele recebeu a vida de Deus e ele está querendo não ter a vida que Deus deu para ele. Então, eu também acredito que não seja um pecado aqui. Acho que é um desabafo. Desabafo, ele está ali. Então, e ele está assim, claramente. Hã? Mas estou dizendo que se fosse um pecado, ali Elias, ele foi andar. O carroça ele foi. Mas Elias era pecador e cometeu vários pecados. Sim, Se fosse por não desejar a vida, se fosse um pecado, não desejar a vida. Não, mas não desejar a vida pelo certo, né? Ele não está
Ele não está desejando aqui morrer, né? Ele está dizendo que seria melhor não ter nascido. Nesse momento, tá? Vamos ver mais adiante. Nesse momento seria melhor que eu nem tivesse nascido. É isso que eu entendo aqui. Mas eu entendo como sendo um desabafo de alguém que está frustrado. Eu não tenho nascido, mas eu amo minha vida. Não, eu não tenho. Ele está só falando, seria melhor não ter nascido. Agora, por que ele está dizendo aqui que seria melhor não ter nascido, né? Porque de fato ele tem uma certa razão nisso, até, na minha opinião. Que se ele está na barriga da mãe e não nasceu, a Bíblia diz que os bebês, né, que morrem no ventre de sua mãe, eles estão com Deus, né? Estão com os reis, com tudo. Eles vão para o céu. É o próprio livro de Jó que diz isso. Não é pecado e cada sofrimento, naturalmente, ele vai ter esse tipo de fala. Igual Jesus falou, se a mulher passa por esse caso, mas eu sei que não é possível depois desse caso ter esse texto. Mas porque existem tribulações e é pesado pra gente. Nós somos meramente humanos, Deus sabe. Sim, ele está passando a maior provação. Lembra que o objetivo aqui de Satanás é fazer com que ele atribua alguma falta a Jó. Eu acredito que se fosse comigo, já tinha feito isso há muito tempo. Já tinha ido, assim, eu não acredito que eu seja melhor do que Jó, é isso que eu estou tentando dizer, né? Eu precisaria muito menos para fazer muito pior. Então, deu uma topadinha ali, não sei o quê, já ia ficar... Deus! Porque não, tô brincando, isso eu não faria não, mas enfim. Tô dizendo que depende da topada, né? Sem demonstrar. Então, olha só, eu acredito que são palavras intensas, sofridas, mas não posso confirmar que seja um pecado aqui. Os irmãos concordam comigo? Sim. Aqueles que discordam, levante uma das mãos. Não? Eu acho que é pecado. É pecado? Você acha que é pecado? Eu acho que a gente não deve amar a nossa vida. Amar o mundo, as coisas da vida. Mas a gente não deve nunca desprezar. É uma visão. É uma visão. Eu não tenho... Despreza a morte. A gente está aqui, está imorto. A vida é a vida eterna com Deus. Deseja A vida eterna. Eu vou ter a esta coisa. Deseja, eu quero para Deus, eu quero para Deus, eu quero para Deus, é isso aí. Aqui está vivendo... no caso ele não está dizendo eu quero para Deus, né? Eu não queria estar aqui. Tudo bem, mas... É diferente. Não, a gente está lendo só até aqui, com base nesse... Eu parei nesse versículo aqui, que foi a primeira coisa que ele disse, tá? A primeira... Não. Ele falou que para ele morrer, para ele era lucro, sim. Não, mas é diferente. No caso, Paulo estava dizendo que o dia que ele morrer, beleza, ele está no céu, né? Aqui não, ele está dizendo que se ele não, eu preferia. Paulo diz que gostaria de ir, mas que por amor dos irmãos não tem que ficar. Então, exatamente. Jó queria ir para o céu antes de ter passado por isso tudo. Ele não queria ter sofrido isso tudo. Ele queria ter ido direto e pronto, final, né? Eu não tenho convicção e vamos dizer assim, fundamentos para decretar é pecado ou não é pecado. Por isso que eu deixei em aberto aí. Mas o que eu estou querendo dizer é que trata-se de um livro pesado, intenso e difícil. E vai piorar, tá? Essa é só a primeira coisa que Jó falou, a primeira coisa. E aí vamos ler o verso 4. Ele vai dizer: converta-se aquele dia, ou seja, o dia que ele nasceu, né? Em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a sua luz. Agora eu acredito... Oi? Então, aí tem uma discussão se ele está querendo dizer sobre a luz do dia mesmo, do sol, ou se é a luz de Deus. A luz de Deus, a luz de Deus, né? A salvação que vem através de Cristo, né? Ele é a luz do mundo. Então, eu acredito que se intensificou um pouquinho aqui mais, porque se for a questão do sol, é a luz do sol. Jesus disse claramente, lá em Mateus 5, que
o sol, né, ele brilha para todos ali, né? Deus faz o sol brilhar para todos. Então, se ele estiver falando sobre a luz do sol, ele estaria falando aqui um erro, tá errado. Não sei se é um pecado. É pecado se você falar alguma coisa errada, Zé? O que você acha? Só uma confusão, mas ainda assim, aqui Certo. parece que a gente pedir entrega igual a cima da dele. Ou seja, antes dele nascer, ele não vem à luz do sol, ou seja, ele nunca veio à luz. Entendeu? Antes disso já tenha morrido lá no ventre da mulher. Em algum outro momento ele fala exatamente isso. Mais à frente, a gente vai chegar lá. Mais à frente. Mais à frente. Então, sobre ele a luz. Não é a sua luz no sentido. Se fosse sua, daria a conotação de salvação dele. não, então, A luz é por isso que o pessoal fala que essa luz aqui é o sol. É a luz do sol. é que ele nasceu, saiu do ventre. É a luz do dia. Luz do dia, vamos dizer assim. Saiu do ventre. É o do ventre. Só saiu do ventre. É. Então ele continua, no nosso entendimento aqui, continua questionando o seu nascimento, né? Dizendo que queria não ter nascido. É isso, preferia não ter nascido. É igual o adolescente que faz pirraça com a mãe. Eu não pedi para vir para o mundo. Não fala isso? Eu não pedi. Por que eu tenho que fazer isso? Eu não pedi para você que me trouxe ao mundo. Uma pirraça de frustração ali. Beleza? É pecado? Como você lidaria com seu filho falando isso para você? Você que me trouxe ao mundo, eu não vou fazer, não sei o que. Você ia tratar com uma certa... Então, não é o ideal, mas se Jesus te falou, se o filho lá que falou que não ia foi, e o filho que falou que ia não foi... Não, sim. Falou que não ia foi. No caso, a Renata está falando do exemplo lá que Jesus disse que um pai pediu uma coisa para um filho e o filho falou que não ia fazer. Aí o filho foi lá depois e fez. E pediu a mesma coisa para outro filho e o filho falou que iria fazer, mas não fez. E aí Jesus disse que o que disse que não faria e fez está melhor do que o que disse que faria e não fez. Mas não é bem o caso do pirracento, né? Ele está só questionando e pronto. Ele não está nem fazendo nem desfazendo, ele está reclamando. A criança que reclama. Ainda não tenho convicção. Eu deixo em aberto, pode ser pecado, tá? Porque talvez quando meus filhos crescerem e começarem a me tratar dessa forma, talvez eu vá ter convicção de que é pecado, que eu vou ficar com muita raiva. Aí diferente, porque pecado joga um pouco bastante. Não, vai ser importante discutir os pecados que Jó possa ter cometido aqui, para lá na frente, quando chegar um quarto cidadão, a gente entender o papel dele. Se ele falou alguma coisa errada ou não. Então a ideia é entender o livro de Jó, né? Não é discutir se Jó estava certo ou errado, é entender o que o livro está tentando nos ensinar aqui. Existem os mandamentos e desobedecer os mandamentos. Você é pecado? Você é pecado. Obedecer para não obedecer. Aham. Não utilizar essa obediência. Você fala esse exemplo, você é pecado. Então, mas ele não está nem descumprindo, nem cumprindo. Ele está reclamando. Ele está reclamando aqui. Pô, queria não ter nascido. Mas esse detalhe que o Deus falou, Do filho que faz, faz, né? Isso. O que não faz, sem se pedir, faz. Porque é melhor você fazer de má vontade do que você ficar esperando. Eu só vou fazer alguma coisa quando eu estiver com o coração bom, puro. Por enquanto eu não estou inclinado, eu não estou afim de ir para a igreja. Quando eu estiver bem eu vou, por exemplo. Não, você vai com raiva. Tem que fazer com raiva. Você fala assim, meu filho, vai lavar a louça. Você vai lavar a louça com raiva, reclamando, meu pai é muito injusto aqui. Mas é melhor você lavar do que você falar assim, não, vou esperar estar animado para lavar. E fica lá o dia inteiro, tira uma sonequinha e depois não lava. No fim o que interessa? Obedecer e pronto, final. É isso. Mas aqui no caso de Jó, ele não está falando de nada, né? Assim, está só reclamando, só frustrando. Para mim é uma declaração de alguém frustrado. Ele está claramente assim, chateado e está falando como assim, está no meio de amigos, que a Bíblia diz que são amigos dele, está no meio de amigos, os amigos estão lá para se condoerem dele ali, para consolarem ele, e ele esperou 7 dias ali matutando. Quando foi falar, pensou, né? Pô, quer saber? Seria melhor não ter nascido, cara.
assim, conversa informal ali, né? Só que é claro que ele é erudito, né? Ele fala bonito e tal, mas tá falando, ó, seria melhor não ter nascido, cara. Se eu tivesse morrido lá no ventre da minha mãe, não tava passando por nada disso. Ele quis ilustrar o sofrimento dele. E falando que seria melhor não ter sido. Eu não entendo isso aqui como sendo necessariamente um pecado. O que pode vir a acontecer se ele falar mais besteira, ou dependendo de como os amigos reagirem e o que ele respondeu aos amigos, né? Porque assim, se você está no meio de amigos e você fala uma coisa, pô, seria melhor não ter nascido, e os amigos jogam mais lenha na fogueira, vamos supor, é verdade, cara, você está muito melhor morto, não sei o quê, e aí ele fica irritado, pode ser que ele vá ainda provocado por isso. Lembra que o contexto é o diabo tentando fazer Jó pecar. Ele não conseguiu matando todo mundo, perdendo sua riqueza, fazendo a sua esposa provocar, ele não conseguiu. E agora colocou os amigos. Blasfemar, atribuir uma falta a Deus, blasfemar, né? Enfim, fazer um pecado ali com as suas palavras. Agora vamos ver o verso 5. Quem está tocando? Enfim, verso 5. Cadê? Contaminem-no as trevas e a sombra da morte. Habitem sobre ele nuvens, a escuridão do dia o espante. Agora aqui eu queria trazer uma reflexão maior aqui. Jó está desejando que a sua morte ocorresse, né, quando ele era ainda bebê. Só que ele usou o termo aqui para ilustrar isso, a sombra da morte. A sombra da morte. Esse é um termo comum na Bíblia, né? Tem o famoso Vale da Sombra da Morte, né? Quando Davi usa, é um termo comum na Bíblia. E a partir do uso desse termo comum, a gente pode tentar entender o que ele está dizendo, de fato, com o que os outros homens de Deus falaram da sombra da morte. Ele está usando um termo comum na Bíblia para ter desejado a sua morte quando era bebê, né? A sombra da morte. Então vamos dar uma olhada em como os outros homens de Deus usaram este termo. Aí Salmo 23, verso 4. Salmo 23, verso 4 vai dizer: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então Davi está dizendo que se ele, Davi, fosse lançado ali no vale da sombra da morte, ele, Davi, não temeria mal algum. Por que ele não temeria mal algum estando ele na sombra da morte? Porque ele teria certeza que Deus estava com ele. Como assim? Porque ele diz, porque tu estás comigo, lógico, né? Porque tu estás comigo. Agora, como que existe essa convicção de que estando alguém no vale da sombra da morte, há uma certeza de que Deus está com ele? Pela vara e pelo cajado de Deus. Pergunta aos irmãos. Deixa eu passar as motos aí. O que vem a ser a vara? Para que serve a vara? Para correção. E o que vem a ser o cajado? Para que serve o cajado? Exatamente, para condução ali, né? Isso é cena de desenho animado, né? Vai catar a ovelha pelo cajado e tal. Enfim, mas é um instrumento de condução. Então, o que Davi está dizendo aqui para gente? Se ele estivesse no vale da sombra da morte, nesse momento ele não está, tá? Ainda que eu estivesse, é que ele não está. Se ele estivesse no vale da sombra da morte, passando por essa situação, a gente vai entender o que é a sombra da morte, o que a Bíblia diz que é a sombra da morte. Se ele estivesse nesse local, ele teria certeza que Deus estaria com ele, porque ou ele estaria sendo punido pela vara de Deus, ou ele estaria debaixo da soberania de Deus, ou seja, Deus o estava conduzindo por algum propósito. Ele não entrou em detalhes sobre os propósitos. Ele está dizendo que existem duas razões, dois motivos para uma pessoa estar na sombra da morte. Quais são essas duas razões? Ser corrigido por Deus ou
estar debaixo da vontade de Deus mesmo, sendo guiado por Deus, a condução ali soberana de Deus. Esse é um desejo que com certeza agrada a Deus, porque Davi tinha um coração conforme o coração de Deus. O que não é o desejo de Jó. Jó está usando esse exemplo da sombra da morte aqui. O desejo de Jó era ser consumido pela sombra da morte, ou seja, morrer quando ele estava na barriga da mãe, ser consumido pela sombra da morte. E diz o texto aqui, o verso 5, antes, né, ele disse um pouquinho, ser consumido pela sombra da morte, sem que a luz de Deus, ou sem que o sol brilhasse sobre ele, e aí ele morresse. Davi disse isso. Você pode pensar, não, mas Davi falou isso sobre a sombra da morte, mas Davi não passou pela sombra da morte. Então Jó passou por tudo isso, viu morrer seus filhos, viu morrer todo mundo, perdeu um monte de coisa. Então Jó entende isso talvez melhor do que Davi. Davi não passou por isso, mas a gente vai ver que Davi também passou por isso. Vamos lá em Salmo 44. Salmos 44. Versos 17. Diz assim: tudo isto nos sobreveio, contudo, não nos esquecemos de ti, nem nos ouvemos falsamente contra a tua aliança. O nosso coração não voltou atrás, nem os nossos passos se desviaram das tuas veredas. Ainda que nos quebrantasse num lugar de dragões e nos cobristes com a sombra da morte, se nós esquecemos o nome de Deus e estendemos as nossas mãos para um Deus estranho, porventura não esquadrinhará Deus isso? Pois Ele sabe os segredos do coração. Sim, por amor de Ti somos mortos todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Desperta, porque dormes, Senhor. Acorda, não nos rejeites para sempre. Por que escondes a Tua face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão? Pois a nossa alma está abatida até o pó, e o nosso ventre se apega à terra. Levanta-te em nosso auxílio e resgata-nos por amor das tuas misericórdias. Então aqui, Davi está declarando que as mortes em batalhas, né, se você ler o capítulo todo, as mortes em batalhas, o sofrimento que o povo estava passando, eram causadas ali, entendido que eles estavam no vale da sombra da morte, eles estavam na sombra das mortes. No verso 14, um pouquinho antes, ele vai dizer: tu nos pões por provérbios, que é a mesma fala que Jó vai dizer. Quando ele está dizendo da sua frustração, Jó vai falar isso aqui: meu nome agora está como provérbio entre os gentios, por movimentos de cabeça entre os povos. A minha confusão está constantemente diante de mim, e a vergonha do meu rosto me cobre. Então Davi está dizendo: olha, a nossa derrota, as nossas mortes viraram provérbios aos gentios, e eu estou me sentindo confuso e humilhado perante o Senhor. Humilhado, confuso, envergonhado, né, diante das pessoas e de Deus. Qual é a diferença da postura de Davi aqui para a postura de Jó? Jó está desejando a sua morte, seria melhor não ter nascido. Davi, no entanto, não está fazendo isso, ele está clamando pela misericórdia de Deus e pedindo perdão, pedindo para Deus levantar-se no seu auxílio e resgatá-los por amor das tuas misericórdias. Então, existe para mim uma diferença gritante entre a postura de um e outro. Um está dizendo: seria melhor eu ter morrido e estar no céu, ponto final. O outro está dizendo: não, vem, Senhor, resgata-nos pela tua misericórdia. O que eu entendo aqui? Que Davi falou que se estivesse um dia, no Salmo 23, no vale das sombras da morte, ele entenderia que Deus estava com ele. Esse texto comprova isso de fato, porque ele entendeu que estava na sombra das mortes, aqui, na sombra da morte, e que confiou, assim, ele sabia que Deus estava com ele e estava clamando a Deus, agora pedindo assim: poxa, Senhor, já está bom, me ajuda agora, vamos trabalhar aqui, se eu tiver pecado contra ti, perdoa-os, não nos deixe ser reputados como ovelhas para o matadouro, enfim. É o oposto de Jó. E o que aconteceu com Davi, quando ele passou pela sombra da morte e quando ele, de fato, clamou? Deus ouviu o clamor de Davi.
Tá? E Davi ainda vai louvar a Deus em gratidão, dizendo lá no Salmo 107. Salmo 107, verso 13, vai dizer: então clamaram ao Senhor na sua angústia e os livrou das suas dificuldades. Tirou-os das trevas e sombra da morte e quebrou as suas prisões. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Então Jó está usando um termo para desejar ter morrido, para desejar, ou seja, que a sombra da morte o consumisse. No entanto, Davi está explicando que a sombra da morte é algo que Deus imputa aos seus filhos quando Deus está com eles, ou para os corrigir, ou para os conduzir por alguma coisa. São duas funções, punição ou vontade soberana de Deus. E Jó, na minha opinião, não está seguindo nenhum nem outro. Ele está desejando ter morrido, ser consumido. E não está reconhecendo que Deus está do lado dele aqui. Está dizendo, seria melhor morrer, porque aí eu estaria do lado de Deus, estaria no céu. Mas o que Davi está dizendo é que é uma prova, porque Deus pune aqueles a quem ele ama. E Deus prova aqueles que são seus filhos, né? Portanto, eu acho que nesse caso, Jó pecou com suas palavras ao utilizar esse termo da forma como utilizou. Quer seja por ignorância, ou não saber o que estava querendo ser dito, ou sabendo mesmo e ter dito. O que os irmãos acham? Acham que Jó pecou ou não pecou? Ter morrido, né? Não... Eu acho que ele já sabia do termo que não foi por ignorância, não. Eu também acho que ele já sabia, porque várias coisas que Jó fala estão em outros textos. Não sei, eu estou em dúvida porque pecado seria desobediência a Deus. Talvez ele tenha pecado. Não. O que Satanás está tentando fazer é fazer Jó blasfemar, atribuir alguma falta a Deus. Eu acho que isso aqui é. Para mim é. O que os irmãos acham? Não, já aqui, nesse texto aqui, para mim, já atribuiu. E eu te digo mais, os irmãos podem estar discordando, tá? Eu acho que não só ele atribuiu falta a Deus aqui, cometeu um pecado, como entendo que esse pecado que ele cometeu vai parecer esquisito, tá? Mas eu vou falar o que eu acredito. E não estou dizendo que é isso, ponto final. Eu acho que é um pecado da soberba. E vou dizer, por quê? Jeremias capítulo 13. Não seria do soberbo? Porque ele é um homem. Ai, meu Deus, senta lá, meu filho. Gostei da piada, mas enfim. Tudo bem, a soberba, enfim. É o oposto da humildade, soberba. Jeremias capítulo 13, verso 15 vai dizer: escutai, inclinai os ouvidos, não vos ensoberbeçais, porque o Senhor falou. Então, não escutar a voz de Deus é soberba, tá? Ponto final, tá claro aqui. E o que foi que Deus falou nesse texto aqui de Jeremias? Verso 16: dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que venha a escuridão, e antes que tropecem vossos pés nos montes tenebrosos, antes que esperando vós luz, ele a mude em sombra de morte. Ó a sombra da morte nova aí. E a reduza à escuridão. Ou seja, dê glória a Deus, dai glória a Deus, dar glória a Deus, antes que seja lançado no vale ali da sombra da morte. Primeiro, não poderia ser um bebê, tá? Porque bebê não tem como glorificar a Deus. Segundo, Deus pode lançar, olha o ensinamento aqui, Deus pode lançar alguém na sombra da morte, estando esse alguém esperando a luz. Não é interessante isso? Estando esse alguém esperando a luz. Então essa luz pode realmente ser uma luz que se trata de a luz de Deus mesmo, e não somente do sol. Porque essa ilustração de sombra da morte, da luz não se aparecer, não resplandecer sobre alguém, está sendo usado aqui e não é no sentido de luz do sol, é claramente no sentido da luz de Deus. E no verso 17:
Se isto não ouvirdes, a minha alma chorará em lugares ocultos por causa da vossa soberba. Então, no final do capítulo aqui, já vai estar tudo errado, nesse capítulo de Jeremias 13, o povo tudo envolto em pecados. Jeremias vai fazer uma pergunta, no final, último versículo: até quando ainda não te purificarás? Então, não reconhecer, né? Não dar ouvidos a isso, não reconhecer o vale da sombra da morte como sendo um instrumento de Deus ali, é algo ao qual você precisa se purificar e vai te levar a outros pecados. Quando se está no vale da sombra da morte, é possível então se purificar. Aliás, é indicado como se deve se purificar, e foi o que Davi ensinou. Como alguém se purificaria estando ele no vale da sombra da morte? Pelo que eu li aqui. Que deveria ser feito? Isso, exatamente. Não precisa brigar não, gente. O que Davi fez? Deveria ter clamado a Deus pela sua misericórdia. Então, qual deveria ter sido as primeiras palavras de Jó aqui? O clamor de Deus pela sua misericórdia. Mas não foi o que Jó fez. Jó preferiu, então, ter desejado ter morrido ou não ter nascido, ao invés de clamar pela misericórdia de Deus. Aqui no caminho, as trevas. Aham. Aham. Certo. Exatamente. Se existe. Purificar mesmo. É. Sim. Pela morte. Pela treva. É. Então, aí se a gente interpretar como sendo essa luz, sendo a luz de Deus mesmo, aí sai de um possível pecado para um pecado grave. É isso. Então, eu não estou dizendo nem que seja um nem que outro, porque o texto é duvidoso, o texto é difícil, tá? Não é muito claro. Mas se ele está dizendo que essa luz é a luz de Deus mesmo, é um pecado grave. Pecado grave. Só que, eu vou já antecipar um pouquinho, Jó vai se purificar dessas palavras. Ele vai fazer o que deve ser feito. Ele vai falar para Deus exatamente conforme Davi ordenou. Estou só antecipando. Mas nesse momento, ele não fez. Tá? Ele vai fazer, mas ele não fez. E aí depois que ele faz, acabou, não tem mais pecado. Não tem mais pecado, tá tudo certo. Morreu, beleza, apagou, passou e ponto final. Não tem mais pecado. Bom, para mim, acho que Jó pecou. E os irmãos? Até aqui, não estou olhando mais adiante não. O que os irmãos acham? Todos concordam? Zé Renato quer... Não? Então pode discordar, pô. Tá. Não, pode procurar depois. Esse é um assunto que a gente pode voltar depois, conforme eu disse. Eu não estou decretando nada, estou dizendo a minha opinião aqui, tá? E no verso 6, adiante, vou ler do 6 ao 9. Quanto àquela noite, então antes, estava falando, agora voltou quanto àquela noite, né? Dela se apodere a escuridão, e não se regozije ela entre os dias do ano, e não entre o número dos meses. Que solitária seja aquela noite, e nela não entre voz de júbilo. Amaldiçoem-na aqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para suscitar o seu pranto. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, que espere a luz, e não veja as pálpebras da alva. Agora vamos lá, hein? Eu disse que achava que era um pecado, e que esse pecado era um pecado de soberba,
Porque não dar ouvidos ao momento que se está passando, da sombra da morte, e não reconhecer a mão de Deus ali nisso, é um pecado da soberba. Por quê? Porque você acha que não merecia estar passando por aquilo ali. Você está questionando a autoridade de Deus. Eu disse isso aqui, né? É o pecado da soberba. Você tem que reconhecer que você está passando pelo vale da sombra da morte, que ou está sendo corrigido pela vara, ou está sendo conduzido pela soberania de Deus, sem que você entenda. Ao invés disso, eu estou dizendo, Jó não fez isso, está questionando com soberba. E para ilustrar isso, olha o que Jó falou aqui no verso 9, ó. Não veja as pálpebras da alva, tá? Escureçam-se as estrelas do crepúsculo que espera a luz, e não veja as pálpebras da alva. Então, irmãos, esse versículo, para mim, não deixa muita margem de dúvida, que eu estou falando que é soberba. Esse versículo vai ser usado por Deus, quando Deus responde a Jó. Deus vai usar exatamente as palavras de Jó para responder a Jó. Ou seja, Jó está questionando o que aconteceu, está dizendo que seria melhor ter morrido, e ele fala, olha, que os seus olhos não vejam as pálpebras, não veja as pálpebras da alva. Agora vamos lá em Jó 41, que é a resposta de Deus, tá? Jó, capítulo 41, é a resposta de Deus para Jó. Logo, a primeira resposta que Deus vai dar para Jó. Fica com o dedo marcado aí para você ver que Deus usou exatamente as mesmíssimas palavras para responder a Jó. Ele não trouxe uma resposta aleatória. Nós vamos ver e entender que as respostas que Deus dá aqui, a resposta que Deus dá, tem paralelos em todas as palavras de Jó. Tudo o que Jó falou, Deus respondeu. Não foi à toa que Deus respondeu. Ele não está só demonstrando a sua autoridade. Ele está demonstrando a sua autoridade respondendo aos questionamentos de Jó. Então, ó, Jó 41, verso 18. Olha o que ele vai dizer. Cada um dos seus espirros faz resplandecer a luz, e os seus olhos são como as pálpebras da alva. Mesma expressão que Jó usou, pálpebras da alva. O que Deus está descrevendo aqui? Um animal, o Leviatã, tá? Um dragão marítimo poderoso. O que eu acredito, eu vou esperar para dizer o que eu acho que é o animal quando chegar em Jó 41. Será que existe dragão? Não existe dragão? Enfim. Eu vou dizer no futuro. Seja como for, uma coisa que não dá para negar aqui é que esse animal também é uma ilustração do diabo. É ou não é, Zé? O Leviatã. Não dá para discutir. O Leviatã é uma ilustração do diabo. E aqui ele está usando, na ilustração que Deus dá sobre o diabo, um exemplo das palavras do próprio Jó, que Jó disse, que espere a luz e não venha, e não veja as pálpebras da alva. E Deus respondeu, faz resplandecer a luz, e os seus olhos são como a pálpebra da alva. Está usando as mesmas palavras. Agora pensa comigo, Davi ensinou uma postura de humildade, ou seja, eu reconheço o castigo de Deus, eu reconheço a soberania de Deus. Jeremias ilustrou a soberba. Soberba é o oposto de humildade. Ele ilustrou a soberba, não dá ouvidos àquele momento ali que está passando. Deus vai usar a palavra de Jó para descrever o diabo. E no fim da descrição do diabo, ele faz uma afirmação que não deixa dúvida. Não deixa dúvida. Vê lá o verso 34 do capítulo 41. Ele vai dizer, ele, falando ainda do Leviatã, ele vê tudo que é alto, é rei de todos os filhos da soberba. Então o Leviatã, que Deus está descrevendo e que está respondendo a Jó, que das pálpebras da alva, da luz, está sendo descrito que esse Leviatã é o rei sobre todos os filhos da soberba. Então o que eu entendo aqui? Uma resposta que Deus está dando aqui a respeito da soberba de Jó. Por isso Deus respondeu isso para Jó. Para Jó.
a respeito. Então Deus está identificando aqui uma soberba, que é, na minha opinião, justamente o fato dele não reconhecer a vara e o cajado de Deus. Aí eu pergunto de novo: foi ou não foi pecado de Jó desejar ter sido consumido pelo vale da sombra da morte ou pela sombra da morte, sendo ele bebê sem ter tido a luz de Deus? Ou a luz? Quer, Renato? Não? Quer falar? Não? Tudo bem. Verso 10. Porque não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira. Por que não morri eu desde a madre? Então, para não deixar dúvida, ele está falando isso mesmo. E saindo do ventre não expirei. Por que me receberam os joelhos? Por que os peitos para que mamaste? Porque já agora jazeria e repousaria, dormiria, e então haveria repouso para mim. Com os reis e conselheiros da terra, que para si edificam casas em lugares assolados, ou com os príncipes que possuem ouro, que enchem as suas casas de prata, ou como um aborto oculto não existiria, como as crianças que não viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam, e não ouvem a voz do exator. Ali está o pequeno e o grande, o servo livre do seu senhor. Porque se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo. Isso aqui, esse texto aqui, também se encontra ele exatamente igual em outras passagens na Bíblia, mas tudo bem. Que esperam a morte e ela não vem, e cavam em procura dela mais do que de tesouros ocultos, que de alegria saltam e exultam achando a sepultura. Porque se dá luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu. Irmãos, é ou não é um questionamento da justiça de Deus? Por que se dá luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu? Nessa parte, daí, eu concordo que não cabe a ele esse questionamento. Ele está questionamento a justiça de Deus aqui. Ele para mim só estava desejando a morte dele mesmo, ele está nessa função, falou, eu não necessito. Aí ele começa a mudar as palavras, a pecar, ele está falando pra caramba. Isso. Né? E aí acaba falando coisa errada, obviamente, né? Como esse daí, essa parte daí para mim claramente é meu. Ele está questionando. Se ele questiona a justiça de Deus, ele está atribuindo ou não está atribuindo falta a Deus? Está dizendo que Deus errou ou não? Não, mas aí questionando, você está questionando uma autoridade. Está errando em questionar, mas não está necessariamente atribuindo falta. Assim, ainda assim, ele fala aí sobre o repouso, ele fala sobre como vai estar com Deus. Não, ele reconhece. Primeiro que Jó é salvo. Então, por isso que o Fred faz dizer, eu quero a morte, porque está horrível aqui, o mundo é horrível, foi dominado pelo príncipe desse mundo que é o diabo, eu não queria estar aqui. Queria bem provar que isso aqui já está com Deus legal. Sabe o que é o... Ele fala desde o bem, ele poderia ter falado antes de qualquer Sim, ele preferia ter... existência. Não. Já existiu, só que ele preferia não ter vindo a esse mundo aqui. Então... Nada eu faço, não. Não, vai. Mas eu acho que ele está trazendo, inclusive, outra questão que no começo ele faz, está invocando o mal. E aqui... Mas se ele estivesse invocando o mal aí, ele está desejando o diabo, aí já é outro nível já de pecado. Mas É o pago reprovado. Então, não, a gente está dizendo aqui o seguinte, aí sai de um pecado possível para um pecado grave, um pecado possível para um pecado grave, só que é assim o que a gente vai entender lá na frente, nós, quando eu digo nós, não nós aqui, nós crentes das igrejas por aí, fazemos isso direto, a gente coloca coisas na igreja que são do diabo, coisas que são literalmente do diabo e gente crente usa, faz uso, que é até um pouco da pregação de hoje à noite também, enfim. O que eu entendo com essa pergunta? Por que se dá luz ao homem cujo caminho é oculto e quem é Deus o encobriu? É como aquela pergunta que o pessoal faz assim, por que Deus vai deixar uma pessoa nascer se ele sabe de todas as coisas, sabe que a pessoa não vai aceitar Jesus e vai para o inferno? Não era melhor ter ela morrido antes? Não é? Ou seja, é um questionamento, na minha visão, tolo, porque você está questionando a autoridade de Deus. E só o pensamento tolo já é pecado. Não é isso? O pensamento do tolo é pecado.
Então, para mim, isso aqui não deixa muita dúvida que ele está pecando em questionar a justiça de Deus. E aí ele vai explicar, ó, porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como a água. Então ele está falando, porque realmente seria melhor ter morrido do que está passando por isso. Porque aquilo que temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. Nunca estive tranquilo, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Então, para concluir a minha visão aqui, me parece que ele pecou, que ele está claramente em um estado de absoluta perplexidade, tá? Ele está completamente perplexo, e ele não está no seu melhor juízo, tá bom? Não está. Claramente, quando ele diz que o que ele temia lhe sobreveio, né? Sobreveio a perturbação ali, na minha visão, ele está declarando, ele não diz o que é que ele temia, só que pelo texto que a gente viu que ele estava sempre orando, intercedendo pelos seus filhos, está se tratando do temor do Senhor mesmo, na minha visão, tá? Posso estar enganado também. E essa perplexidade, já que ele não está entendendo nada. Porque lá em Provérbios 28, 14, vai dizer, bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração cairá no mal. Então ele está pensando, poxa, eu temia o Senhor continuamente a vida inteira, mesmo assim o que eu temia me aconteceu. Me sobreveio, caiu sobre mim o mal. Caramba, olha, já estamos acabando o nosso tempo aqui. Eu já parti para o próximo capítulo, porque ele está ali tratando disso, né? De que ele temia. O que eu entendo aqui? Ele deu vazão aos seus pensamentos. Deu vazão. E nesse pensamento de alguém arrasado, ele falou um monte de coisa. Errado, certo, falou que assim, ele deu a entender aqui que ele estava salvo, reconheceu como é que funciona, que uma vez salvo, sempre salvo. Na minha visão dá para você extrair isso desse texto, mas ao mesmo tempo ele falou, questionou a justiça de Deus, seria melhor ele ter morrido, ele já estaria com Deus. Ele questionou a autoridade de Deus. O que eu entendo? Que aí dependeria já do amigo dele que fosse falar, dar uma direção nisso, falar calma cara, ó, tal. Você pode, vamos clamar a Deus, qualquer coisa. A gente no final, no capítulo 42, nós vamos entender como os amigos deveriam ter agido, tá? Porque eles de fato consolaram. Mas aqui ainda não houve esse consolo. Eu não vou entrar porque o capítulo 4, irmão, se não der, a gente vai até o ano que vem no livro de Jó, beleza? Se for, tiver que ser de capítulo por capítulo. Não foi o que eles fizeram. Tá bom, meu filho? Tá bom. Não foi o que eles fizeram. E o que eu queria observar é isso, né? Que às vezes também a gente, estando ouvindo alguém aflito, deveria ter paciência. Era o resumo do coisa de hoje, né? Paciência para responder o aflito. A gente vai entender isso melhor. Irmãos, alguém discorda de alguma coisa? Lembrando que hoje não é uma pregação, né? Uma aula, uma escola bíblica. Então, estamos abertos num tema que eu já disse que não tenho certeza absoluta, tá? Acho que pior que o livro de Jó, para entender, só o livro de Jeremias, que eu acho muito difícil, o livro de Jeremias, mas nem o livro de Apocalipse, acho o Apocalipse relativamente simples. E se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar. Não? Então pode encerrar ali. Pode encerrar.